torcedor santista, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube e principalmente disso aqui, ó, vitória do Santos, que finalmente chegamos no tão sonhado 45 pontos. Santos 2, Fortaleza 0, 2 gols de Marcos Leonardo. Vamos comentar sobre isso. Vamos também mostrar a entrevista coletiva do Carille, que falou bastante coisa, principalmente sobre os meninos que se destacaram, Tardelli, Marinho, será que jogam o próximo jogo contra o Inter? Enfim, fica até o final do vídeo para você ficar bem informado e também curtir, né? Quando o Santos vence, é muito bom consumir conteúdo sobre Santos Futebol Clube. Mas a base sempre salva o Santos. E os 2 gols do Marcos Leonardo mostraram isso e mostram o porquê. De acordo com os matemáticos lá da UFMG, essa é a atual porcentagem, né, as chances de rebaixamento de cada time. Então, Chapecoense, que já está rebaixado a 100%, Sport 98,8%, Grêmio 87,1%, Bahia 47,6%, Juventude 28,4%, e aí a gente dá um pulo lá para o Santos, 0,32. Tivemos alguns vídeos aqui onde falávamos que o número mágico seria 47 pontos. Porém, com os resultados da última rodada, até mesmo dessa rodada, as coisas mudaram, né? Juventude e Atlético Goianiense empatando, o Grêmio que acabou empatando, São Paulo e Atlético Paranaense empatando. Por exemplo, o Atlético Paranaense tem 8% de chance de rebaixamento e o São Paulo 7,4%. Então, a chance do Santos, de uma certa forma, diminuiu por conta desses resultados. Mas aí a gente vem agora, deixa eu colocar aqui para vocês, na tabela do Campeonato Brasileiro, deixa eu colocar aqui, porque o Santos voltou para a 11ª colocação. O Santos está com 45 pontos, como a gente comentou. O Cuiabá está com 43, Atlético Paranaense 42, São Paulo 42, Atlético Goianiense 41, Juventude 40, Bahia, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, 37 pontos, Grêmio 36, Sport 33, Chapecoense 15. E só uma observação importante, Bahia e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira. Então, importantíssima essa vitória do Santos, vitória maiúscula e nada melhor do que o menino da base que não estava sendo utilizado, sim, por conta da questão contratual, ainda não renovou o contrato com o Santos, #renova Marcos Leonardo, entrou e a estrela brilhou mais uma vez, né? O cara, ele parece que escutou ou os torcedores ou caiu na real que não tinha por que insistir no Raniel, sendo que você tem um jogador melhor, que é o Marcos Leonardo, e que eu acho que para o próximo jogo contra o Internacional, principalmente com os desfalques de Marinho e Tardelli, talvez o Marcos Leonardo, né, ganhe uma oportunidade. O Marcos Guilherme também, né, tá fora desse jogo contra o Inter, mas no geral entrou muito bem, demonstrou personalidade. Isso é o mais importante para mim. Eu sempre falo, eu gosto de jogador que tem personalidade, principalmente que vem da base. O Ângelo não acertou tudo contra o Corinthians, mas teve personalidade. Marcos Leonardo, juiz confirma o pênalti. Aliás, só uma observação, né? O juiz demorou 90 horas para confirmar um pênalti claríssimo, né? Mesmo com VAR, mesmo com tudo. Mas enfim, importante que deu o pênalti. Marcos Leonardo pediu a bola, teve até uma pequena discussão no bom sentido, né? Se era Marcos Guilherme ou Marcos Leonardo que bateria o pênalti. Marcos Guilherme falou: não, eu vou bater, fez o gol, e aí depois acabou ampliando para o Santos, né? Para dar aquela tranquilidade 100%. Uma boa jogada, inclusive, do Felipe Jonathan, assistência do Pirani, e aí Marcos Leonardo conseguiu fazer o segundo gol da partida. Um jogo que coletivamente do Santos não foi tão interessante assim. Já vimos outros jogos do Santos coletivamente muito bem. E quero fazer uma observação em relação à escalação do time do Santos, que foi essa aqui que o Carille entrou. Eu no pré-jogo, se você assistiu, eu elogiei. Até falei, não, o Carille tá indo para cima, é um time que, né, tende a ter a questão da velocidade um ponto positivo por conta do Lucas Braga, Marcos Guilherme, o próprio Marinho, o Ângelo, enfim.
Só que não deu certo, principalmente porque Tardelli e Marinho não estavam bem fisicamente, tanto é que sentiram um probleminha muscular, né, e deixaram o time no intervalo. Só que aí o Carille consegue reverter a situação do Santos, que não foi boa no primeiro tempo, porque foi um Santos que estava até criando algumas oportunidades, né? Teve até uma bola antes do primeiro minuto do jogo, ali nos 30 segundos que o Tardelli acaba finalizando. Um Santos até que tentando criar alguma coisa contra o Fortaleza, mas faltando, né, aquela força no chute, faltando aquele último passe. E aí, aos 28, até marquei aqui, né, aos 28 do primeiro tempo, o Luiz Felipe vai tirar de cabeça, acaba entregando nos pés do jogador do Fortaleza, que cruza para o Robson, que de cabeça também, né, cabeceou em direção ao gol, e o João Paulo fez uma defesaça. Defesaça, milagre, né, padrão João Paulo de defesa. E aí o Fortaleza começou a melhorar no jogo. Teve outra oportunidade também que o João Paulo fez uma boa defesa, equilibrou, né? E aí, no último lance do primeiro tempo, Marcos Guilherme estava com toda a visão para conseguir fazer o gol, né, o primeiro gol do time do Santos, mas chutou com o famoso pé mole, e o goleiro do Fortaleza também fez um milagre, né? Assim como o João Paulo, o goleiro do Fortaleza também fez esse milagre. E aí, para o segundo tempo, algumas mudanças, né? Obviamente, como a gente já falou, Tardelli e Marinho acabam saindo, e aí entra Marcos Leonardo, ainda bem que não foi o Raniel, e também entra o Pirani. E melhorou o time do Santos. O time do Santos que estava precisando daquele meia, estava precisando, né, aquele cara para carregar a bola para o ataque, acabou sendo o Pirani. O Marcos Leonardo também, da primeiro lance do segundo tempo, praticamente, o Ângelo faz um cruzamento, ele quase consegue chegar na bola, mas se mostrou bastante participativo, se mostrou também com uma personalidade muito grande, o que eu gostei. Vamos aqui só falar rapidamente, né, para não estender-me muito aqui, porque daqui a pouco a gente vai conferir a entrevista do Carille, mas só para falar aqui dos jogadores, né? João Paulo não tem o que falar, chovendo molhado, elogiá-lo. Se o Santos não está numa situação pior, é por conta do João Paulo. Para mim, o melhor jogador do Santos nessa temporada. Kaique, muito bem, muito seguro, desarmes precisos, vai ser um baita de um zagueiro daqui a alguns anos. Já é um jogador, né, bem interessante com apenas 17 anos. Foi muito bem. O Luiz Felipe até que fez um jogo razoável, deu esse mole aí no lance da cabeçada do Fortaleza, mas acho que de contexto geral foi até que razoável. O Danilo Boza vem sendo aquele destaque negativo nos últimos jogos, também não foi bem contra o Fortaleza, tentava sair jogando e acabava errando, e insistia nesse erro. Então, Danilo Boza não está muito bem. Zanocelo, gostei do Zanocelo, é um jogador que sabe fazer a questão de marcação e também saída da bola com uma qualidade interessante. Foi bem, acabou sendo substituído pelo Camacho. Parece também que o Carille entendeu que é ou Zanocelo ou também Camacho, os dois juntos não dá. O time do Santos fica muito lento na saída de bola. O Camacho entrou bem, né? Fez o simples, né? Fez o básico, foi bem. Felipe Jonathan não comprometeu no jogo, volto a dizer, tem que ser meia, o rendimento dele acaba melhorando, não dá para ficar como lateral, joga como meia, vai na minha, que você tem sucesso, Felipe Jonathan, e foi ele que começou a jogada do segundo gol do Marcos Leonardo, né? Então, também dá esse crédito aí para ele. O Pirani deu assistência pro gol do Marcos Leonardo, foi muito bem, foi aquele cara que deu uma dinâmica mais interessante para o meio do Santos. O Sandri, muito bom, né, vê-lo novamente vestindo a camisa do Santos no gramado da Vila, e já chegou desarmando, né? Chegou desarmando, chegou comemorando quando desarmou. Então, seja bem-vindo de volta, Sandri, com certeza um dos principais reforços do Santos para a próxima temporada. Sim, estou classificando o Sandri como um grande reforço do Santos, principalmente para o meio para 2022. Lucas Braga é impressionante a entrega que ele tem dentro de campo, né? Ele de fato é um de nós, é um torcedor em campo. O que ele correu contra o Fortaleza foi brincadeira. Correu para ajudar defensivamente, correu para criar jogadas de ataque. Então, gostei do Lucas Braga, para mim um dos melhores em campo. Tardelli e Marinho, já falei, né? Não estavam bem abaixo, acredito que pela questão física. E infelizmente devem desfalcar o Santos aí, pelo menos contra o jogo contra o Inter.
mas não agregaram tanto, né? E com a saída dos dois, senti um Santos bem melhor no segundo tempo. Ângelo, aquele cara que eu falei que tem personalidade, a mesma personalidade contra o Corinthians, repetiu contra o Fortaleza. Teve uma chance no primeiro tempo, no comecinho do primeiro tempo, que ele faz uma jogada e acaba cruzando para dentro da área. Quase o Marcos Guilherme chega. Depois essa jogada também com o Marcos Leonardo. Enfim, né, tentou o jogo. Errou algumas coisas, mas buscou o jogo, o que é importante. Pode ser também um jogador importante para o próximo jogo contra o Inter. E o Marcos Leonardo, para mim, foi o cara do Santos, né? Entrou, resolveu, fez os 2 gols e renova logo. Esqueci de alguém? Balieiro e o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme é um cara muito voluntarioso, né? Muito voluntarioso. Taticamente, os treinadores gostam muito dele, né? Então ele ajuda ali naquela correria, enfim, não comprometeu o Marcos Guilherme, não comprometeu. E o Balieiro, poucos minutos em campo, né? A melhor coisa que ele fez foi aquele carrinho que ele deu no Lucas Lima, que acabou levantando a torcida também. Mas é um jogador que é interessante. Gosto também do Balieiro, mas contra o Fortaleza a gente não viu tanto, né? Ele ficou pouco tempo em campo. Mas foi isso. Foi um Santos que venceu, conseguiu 3 pontos importantes. E vamos aí para o próximo jogo contra a Inter e depois Flamengo, 2 jogos fora de casa. Quem sabe a gente consegue algum pontinho, algum empate, quem sabe uma vitória, por que não? E aí, contra o Cuiabá, encerrar com dignidade, encerrar com uma vitória. Mas a questão de rebaixamento eu acho que já virou coisa do passado, principalmente porque os times que estão abaixo da gente na tabela têm algumas partidas diretas, né? Um vai enfrentar o outro, e o Santos, com esse resultado contra o Fortaleza, vai conseguindo dar aquela respirada funda, né? Finalmente a gente fica um pouco mais tranquilo em relação a rebaixamento. Muita coisa tem que melhorar para o ano que vem, mas vamos curtir essa vitória porque a gente merece. Foi e ainda está sendo um ano muito complicado, né? Um ano bem apreensivo para o torcedor santista. Mas é isso, não se esquece de deixar o like. Agora eu vou deixar vocês com a entrevista do Carille. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Fica aí com o Carille agora. Você avaliasse a partida, mas também falasse especificamente da personalidade desses meninos formados no Santos. Obrigado. Falando individualmente dos jogadores, começando pela sua segunda pergunta, eu estou com um grupo assim que é muito trabalhador. Um grupo que se entrega, que se fecha dentro daquele CT e procura fazer aquilo que a gente passa em cima de dificuldades, se superando a cada dia. Então, tanto os mais jovens, como os mais velhos, como os mais experientes, aí os experientes ajudando os mais jovens demais no dia a dia, isso também é importante, ter jogadores experientes que possam ajudar os garotos, isso está acontecendo. Então, do jeito que a gente chegou, que assumiu o clube, eu não tenho que reclamar nada do grupo, por ao contrário, só elogiar, né? Independente de hoje a gente estar com 45 pontos ou não, só de elogiar a postura desses caras ali no dia a dia. E sobre o jogo, foi mais um jogo de superação. Nós temos que entender as nossas limitações, temos que trabalhar em cima das nossas limitações, né, e fazer o grupo entender sobre tudo isso, sobre as dificuldades, e saber jogar em cima das dificuldades, né? Muito satisfeito com tudo que está acontecendo, pouquinho aí para conseguir nosso objetivo, talvez com 45 não caia, mas hoje não dá para dizer isso, vamos buscar mais pontos. E agora eu começo a sonhar com algo a mais, uma Sul-Americana aí, né? Colocar na cabeça dos atletas a partir de amanhã da gente buscar algo a mais, mas saber que 45 ainda, matematicamente, não estamos livres. Eu queria que você falasse sobre o Marcos Leonardo. Hoje você comandou o Santos pela 17ª vez, e foi apenas a segunda utilização dele no seu time. Hoje ele entrou, foi o nome do jogo, decidiu. Queria que você falasse sobre esse processo de amadurecimento, principalmente dos meninos da Vila. Obrigado. Boa noite, Bruno. Marcos Leonardo, desde quando a gente chegou no clube aqui, ele vem treinando bem. Ele teve algumas convocações nesse meu período aqui, ficando fora por algum tempo. Confesso que eu sou um pouco inseguro num momento desse, ficar colocando garotos de 16 anos, que é o caso do Ângelo, de Marcos Leonardo com 18, Kaique 17. Sei do talento, sei do potencial.
Mas é pesado o negócio, então a gente não sabe até que ponto a gente pode ter um retorno desses meninos, e vem o medo de daqui um pouquinho queimar, né? Então, tem treinado bem, todos eles, Marcos Leonardo também, e me senti assim muito à vontade, muito tranquilo pela opção de colocar ele em campo hoje. Você falou que ainda matematicamente o Santos não se salvou, né, dessa luta contra o rebaixamento. Você falou em Sul-Americana, mas se a gente for olhar a matemática, até projetando aí Copa do Brasil e Libertadores, o Santos não está tão longe matematicamente de um eventual G8, por exemplo. Você acha que a realidade do Peixe é sul-americana mesmo? Não dá para pensar em uma Libertadores, uma pré-Libertadores? Se a gente atingir os pontos... Boa noite, Flávio. Se a gente atingir os pontos da Sul-Americana quanto antes, né, faltam 3 jogos, 9 pontos a disputar, aí a gente começa a sonhar alguma coisa, né? Mas só o alívio de ter chegado a 45 pontos, saber que eu tenho certeza que 46 não cai, 45 ainda eu tenho um pouquinho de dúvida, mas vamos começar a projetar aí uma Sul-Americana, e repetindo, vai que a gente consiga aí no próximo jogo, nos próximos 2 jogos aí, resultados importantes, e quem sabe não trazer aqui para o jogo contra o Cuiabá sonhando com algo maior, né? Mas vamos com os pés no chão, a cada momento, curtir a cada momento, e hoje é o dia de curtir 45 pontos, que eu acho que ninguém caiu com 45 pontos ainda na história do brasileiro, eu acho, né? Depois eu quero ver sobre isso. Mas, assim, matematicamente ainda não nos dá o direito de comemorar nada, mesmo com 45 pontos. E hoje você deu a oportunidade para o Marcos Leonardo. Eu queria entender se atuar na Vila Belmiro, mesmo diante de um jogo pesado, te facilita a vida na hora de escalar esses garotos. E queria entender também se as saídas de Diego Tardelli e Marinho te preocupam para a sequência, para esses 3 jogos que faltam do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Com certeza, né? A atmosfera aqui da Baixada é um lugar que historicamente sempre revelou, né, grandes jogadores, e aqui na base nós temos grandes jogadores que estão trabalhando com a gente. Então, com certeza, me dá uma segurança maior de lançar esses garotos em casa, sim. Com certeza, Bruno, vai ter que passar por exame amanhã, mas quinta para domingo, dificilmente esses jogadores estarão em campo, né? Não sabemos a gravidade, espero que não seja tão grave assim, para que Flamengo e Cuiabá depois eles estejam à disposição. Mas, a princípio, é muito cedo para falar da gravidade, mas muito difícil ter eles no domingo no jogo. Eu queria que você falasse da parte tática de hoje. Você, mais uma vez, teve que mudar o esquema, né? Teve que mudar, aliás, as peças, porque não teve o Madison, e aí no intervalo acabou mexendo novamente pelas 2 saídas. Mas qual foi a estratégia no primeiro tempo que você pensou? E se você concorda que no segundo tempo até houve uma certa melhora? Acho que o Santos talvez soube aproveitar mais os espaços, não sei, mas eu tive essa impressão. Queria a sua opinião, por favor. Obrigado. Boa noite, Bruno. Primeiro que não teve estratégia nenhuma de jogar recuado contra o Corinthians. Tem jogo que as coisas não funcionam como a gente quer, né? Então, quem tá aqui no dia a dia, vê o que a gente trabalha, vê o que a gente busca. Eu sou um cara que eu busco equilíbrio o tempo todo. As coisas não funcionaram contra o Corinthians, sou ciente disso, mas não é aquilo que foi programado. Não conseguimos ficar com a bola, o Corinthians não desenvolveu e foi melhor e ganhou quem foi melhor em campo. E eu sou tranquilo para falar sobre isso. O começo do jogo nosso foi muito bom hoje, criando oportunidades, o Ângelo criando, a gente finalizando com o Tardelli. Depois a gente se perdeu um pouco na parte final ali, do meio do primeiro tempo para a parte final, ainda mais quando o Marinho e o Tardelli já começou a dar sinais de dor, e eu, preocupado em fazer a substituição naquele momento, quis levar até um intervalo. Né? Acho que é duro, jogadores que querem, que têm qualidade, cada um com as suas características, mas que ali não estava nos ajudando, e a gente foi um pouquinho prejudicado em relação a isso, mas graças a Deus consegui levar até o intervalo, eles conseguiram permanecer no campo até o intervalo para que a gente pensasse melhor no intervalo e fazer as substituições. O segundo tempo também não estava legal, até o lance do pênalti, né? A gente com dificuldades, não chegando tanto, e depois do gol, é claro que trouxe um alívio
não só para o estádio, não só para nós ali que estava do lado de fora, mas principalmente para os atletas de que está no caminho certo, de ter mais confiança, e aí a gente começou a criar um pouquinho mais com clareza, com sabedoria.